Vamos ler o que nos diz a palavra santa do nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero com essa pregação, com essa ministração, te alertar. Eu quero trazer um alerta poderoso sobre os riscos que nós corremos de perder a presença de Deus. A presença de Deus não é retirada de nós. A presença de Deus é deixada de lado por nós, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Esse é o objetivo dessa ministração, te alertar do risco, do perigo de ficarmos sem a presença do nosso Deus. Na leitura da palavra, capítulo 2, verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Repete comigo: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, estes são versículos poderosíssimos, e eu creio no fundo do meu coração que a palavra que hoje eu vou ministrar foi primeiro ministrada no meu coração através do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós pregamos aqui, primeiramente nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós temos testemunhado dia após dia um número gigantesco de pessoas que já conhecem a Deus, de pessoas que conhecem o Evangelho de Deus, de pessoas que conscientemente ou não têm se afastado dos caminhos do Senhor. E este é um risco poderoso. Esse afastamento mostra uma automatização da fé. Eu começo a fazer as coisas por impulso. Eu começo a fazer as coisas de forma automática. Eu venho à igreja por convenção. Eu participo do culto porque alguém disse que eu preciso participar de um culto. Quando nós começamos a manifestar a nossa fé desta forma, quando nós começamos a levar a nossa vida espiritual de forma automática, nós corremos um risco real, um risco verdadeiro de afastarmos a presença do Senhor. Deus, nós não vemos durante toda a leitura da Escritura Sagrada, Deus simplesmente retirando o seu espírito sem razão. Deus simplesmente cansou de mim e vai arrancar de mim o espírito que Ele mesmo me deu. Isso não faz nem sentido. Isso nem sentido faz. Nós precisamos entender de uma vez por todas a necessidade que temos de não automatizar a nossa fé. Nós somos crentes mecânicos. Domingo eu ponho o meu relógio para despertar, meu celular para despertar, porque é dia de culto. Mas eu venho ao culto, eu venho à igreja, mas eu não cultuo a Deus. Eu venho ao culto, eu venho à reunião, eu louvo, eu adoro. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Sem a presença do Espírito Santo dentro de uma igreja, tudo continua normal. Tudo continua normal. A porta vai se abrir no domingo pela manhã, na quarta, na sexta, seja lá qual for o dia. Alguém vai ministrar a palavra de Deus. Haverá louvor, haverá oração, haverá clamor. Mas tudo isso é possível fazer sem a presença de Deus. E qual é o resultado, pastor? É possível continuar na igreja.
É possível vir todo dia para a igreja e nem perceber que a presença de Deus não está mais aqui, porque automatizamos a nossa fé. Quando nós automatizamos a nossa fé, nós fazemos tudo de qualquer forma, fazemos tudo de qualquer jeito. Eu venho à igreja por conta do meu pastor, eu venho à igreja por conta do meu bispo, eu venho à igreja porque lá tem alguém que eu gosto de conversar, e por conta da minha rotina eu só consigo encontrar no culto. Eu venho à igreja porque o meu pai vai brigar comigo, eu venho à igreja porque a minha esposa me obrigou, eu venho à igreja porque o meu marido está se convertendo, mas não é para buscar a presença do Espírito Santo. Qual é a intenção do teu Espírito dentro de uma igreja? Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não para. Não vai haver milagres, não vai haver cura, não vai haver a libertação, mas a igreja não para. A igreja não para. Sabe o que para? Quando nós deixamos de buscar a Deus em espírito e em verdade. O que para é a nossa evolução espiritual. O que para é o agir de Deus nas nossas vidas. O que para é a condição que temos de buscar a intimidade com o Senhor. O que para é a minha santidade, é a minha santificação. O que para é a minha capacidade de arrependimento. Isso tudo para sem a presença do Espírito Santo. Tem muita gente dentro da igreja. Às vezes nós olhamos pessoas que enchem a igreja, mas não enchem a si mesmas. Pessoa vem, ocupa o banco da igreja, a gente olha a igreja cheia, mas está cheia de gente vazia do Espírito Santo. O que é que você tem vindo buscar dentro de uma igreja? O que é que você vem buscar todos os dias que você vem numa reunião como esta? A gente tem que vir aqui para buscar a Deus, mas é para buscar a Deus de verdade, é para colocar a nossa vida no altar. A gente quer sempre ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, meu Deus. Aí Deus olha lá de cima e pergunta: qual foi a última vez que você falou comigo? Qual foi a última vez que em uma oração sincera você trouxe a minha presença até você? Nós estamos cansando os ouvidos de Deus. São lamúrias, são reclamações, são murmurações. A gente abre a boca para cobrar algo de Deus, como se nós tivéssemos direito de cobrar alguma coisa de Deus. Já não basta a salvação que Ele te oferece, já não basta o socorro que Ele te dá, já não basta a providência dEle, já não basta a provisão dEle, mas nós queremos sempre mais de Deus. Eu quero mais, Senhor. Só que a gente não diz: meu Deus, eu quero mais da Tua presença. Meu Deus, eu quero mais do Teu Espírito. Meu Deus, eu quero louvar mais. Meu Deus, eu quero adorar mais. Meu Deus, eu quero orar mais. Eu quero jejuar mais. A gente não fala isso. A gente fala: Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, me ajuda com esta causa. Ah, meu Pai, me ajuda a resolver isso. Ah, Senhor, a minha vida financeira está em frangalhos. Ah, meu Pai, a minha mulher foi embora. Ah, Senhor, o meu marido tem me agredido física e verbalmente. É isso que nós pedimos a Deus. Quando é que nós vamos pedir o Espírito Santo? A palavra dele diz que Ele dá o Espírito Santo àquele que pede. Essa igreja era uma igreja ativa, era uma igreja superativa. E há um problema muito sério. Não é Satanás que aponta a falha dessa igreja, não são demônios enviados pelo diabo, não é um sacerdote das trevas, não é um filho de Belial aí fora. Quem aponta a falha desta igreja é o próprio Cristo. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. O próprio Cristo, Ele reconhece. Se nós lermos novamente os versículos, Ele reconhece que é uma igreja ativa. Ele reconhece, olha o que diz aqui o verso 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ele reconhece que é uma igreja ativa. Mas uma igreja ativa não basta ter culto.
Uma igreja ativa não basta ter louvor. Uma igreja ativa não basta ter ministração de palavra. Uma igreja ativa tem que invocar o poder do Espírito Santo. Uma igreja ativa tem que resistir ao diabo. Uma igreja ativa tem que mostrar transformação. Tem que haver transformação. Há um evangelho frouxo lá fora pregado. Há um evangelho fraco lá fora sendo ministrado. Há um evangelho mentiroso lá fora. O evangelho de Jesus Cristo exige renúncia. O evangelho de Jesus Cristo exige entrega, transformação. A gente pode entrar na casa de Deus como somos, como estamos, mas não podemos mais permanecer como entramos, meu Deus do céu. Tem gente com 20 anos dentro da igreja, 30 anos de evangelho, o evangelho que não foi capaz de transformar. Como é que o evangelho verdadeiro não é capaz de me transformar? Isso não é evangelho. As pessoas estão acostumadas a ouvir pregações que dizem que tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, vai dar certo, você vai conseguir, você vai conseguir, você pode. Não, irmão, isso aí você vai passar por cima. Se nós não estivermos com Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós não vamos conseguir coisa alguma. A vitória que nós consigamos sem o Espírito Santo é passageira, é supérflua, não é completa. A vitória que Deus tem para nós, essa sim, você vai ver a diferença de Deus. O versículo 2 diz: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Muitos de nós temos enfrentado muita coisa. Muitos de nós temos lutado batalhas tão grandes, tão pesadas. Muitos de nós têm enfrentado o inimigo olho a olho, tete a tete, porque nós temos a defesa do nome de Jesus. Mas ainda assim Jesus Cristo diz no verso 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, sem amor, sem o primeiro amor, nós não vamos conseguir mais nada. Nós precisamos de amor. Você acha mesmo que Deus, me vendo pregar essa palavra aqui agora, se Ele olhar no meu coração e saber que eu não estou fazendo isso por amor ao Evangelho, por amor à tua alma, por amor ao reino, Ele vai se alegrar comigo? Vai se alegrar de mim? Não vai. Nós precisamos de amor pelas coisas de Deus. Precisamos ter amor pelas coisas de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13. Olha a importância de nós mantermos o primeiro amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Verso 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Jesus Cristo te chama de volta hoje ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque no primeiro amor nós fazíamos tudo para Deus, nós entregávamos tudo o que éramos, tudo o que somos. Precisamos voltar a entregar. Volte ao seu primeiro amor. Onde foi que parou o seu primeiro amor? Onde foi que você perdeu aquela paixão de estar na presença de Deus? Onde foi que você perdeu aquele prazer de estar em oração? Aquela alegria de estar em louvor, em adoração? Onde você deixou o seu primeiro amor? Jesus hoje te chama: volte ao primeiro amor. Meus irmãos, ninguém perde o primeiro amor de repente.
Nós vemos casamentos sendo desfeitos depois de anos, depois de décadas. Não amo mais. Eu não amo mais. Será que de repente o marido acordou 30 anos depois de casado, aí ele despertou hoje e pensou: não amo mais, não quero mais? Será que a esposa, depois de 20 anos de casamento, acordou numa bela manhã de domingo e pensou: não quero mais? Ninguém perde o primeiro amor de uma vez. Nós precisamos retomar a fase do primeiro amor. Lembram de Sansão? Um homem poderoso, levantado por Deus, um homem cheio de vigor espiritual, cheio de vigor físico, começou a fazer coisas que não agradavam a Deus e nem se deu conta de que o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Se lembram de Saul? Rei Saul também começou a fazer aquilo que não agradava a Deus e o Espírito Santo dele saiu e ele nem percebeu. Rei Asa, Uzias, exemplos de homens que tinham o Espírito Santo, que em um momento faziam tudo para Deus com amor, mas de repente morreu o primeiro amor. Não deixe o primeiro amor morrer dentro de você. Se você de fato já amou a Deus, se você de fato já amou a Deus, o amor está aí, escondido, guardado, mas ainda é possível resgatar esse primeiro amor. Quando você voltar ao primeiro amor, tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para Deus vai ter a recompensa santa do nosso Senhor. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não posso prestar um culto a Deus de qualquer jeito. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se fosse de qualquer jeito, porque aquele homem, quando foi segurar a arca, para que a arca não caísse, foi morto pelo próprio Senhor. Porque não é de qualquer jeito. Porque é que Ananias e Safira foram mortos pelo Espírito, porque fizeram de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é com amor. Faça as coisas com amor. Venha ao culto porque você quer encontrar a Deus. Venha ao culto porque você quer prestar louvor a Ele, gratidão a Ele. Pare de barganhar com Deus. Eu não tenho nada para oferecer a Ele. Eu não tenho nada para oferecer a Deus a não ser a minha própria vida. Como é que você quer barganhar com Deus? Não tem como, gente. É a graça, é a misericórdia. É a misericórdia. Versículo 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, sem que você se desfaleça. Era uma igreja corajosa, era uma igreja valente, era uma igreja ativa, mas não tinha mais o primeiro amor. Sem amor nada seria, dizia Paulo. Paulo diz: ainda que eu queime meu corpo em sacrifício, nada vai adiantar, nada vai se aproveitar. A gente precisa do primeiro amor. No versículo 4: porém contra ti tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja, meus irmãos, que tinha tanta coisa boa, que aparentemente era uma bênção na vida das pessoas, perdeu o que não podia: o amor pela obra de Deus, o amor pelo reino de Deus. Há uma advertência. Lembre-se no verso 5 de onde você caiu. Arrependa-se. Olha o que diz o verso 5. Lembre-se de onde caiu. Segunda parte: arrependa-se. Terceira parte: e pratique as obras que praticava no princípio. Quarta parte: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa isso? Que o próprio Deus virá. Se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não voltarmos a fazer as coisas para Ele, como fazíamos no princípio, o próprio Deus virá e vai retirar de nós o seu Espírito. E como é que sem o Espírito Santo de Deus, nós poderemos herdar o reino de Deus? Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá herdar o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não herdaremos o reino de Deus. Se você perder a presença do Espírito Santo, você não herdará o reino de Deus. Volte ao primeiro amor.
Faça tudo como você fazia no princípio, e a presença do Espírito Santo de Deus será sobre ti em todos os dias da sua vida. Arrependa-se, volte ao princípio, volte ao primeiro amor, e Deus estará contigo em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus.